Bom, a gente falou de algumas declarações do ministro Barroso, que assume agora a presidência do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver algumas dessas declarações, porque ele é famoso por declarações militantes e inadequadas. Volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa... Eu já vi. Tá bem. Isso é mentira. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Isso é mentira. Não houve ato de terrorismo, a decisão italiana não acusa de terrorismo, essa é uma forma de desqualificar. Mas não houve atentado indiscriminado, ele é acusado, a sua organização, de 4 homicídios contra agentes contra-revolucionários que eram inimigos do proletariado. Crimes pontuais, nenhuma imputação de terrorismo. É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia, nós é que somos os poderes do bem. É preciso enfrentá-los. Daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Eu amo todos vocês. O que eu posso dizer é que há alguma coisa totalmente transcendente nesse poder que ele tem de exalar o bem, de curar pessoas e de extrair o que há de melhor nas pessoas. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É O judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político. Eu brinquei que eleições não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar sua experiência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Excelente, é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós, um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. Seja feliz. Daria até para incluir trechos da sabatina no Senado, pela qual passou o Barroso quando foi indicado à vaga de ministro do Supremo pela Dilma, 2013. E ele disse o seguinte na sabatina: quando o legislativo não atua, mas existem interesses em jogo, aí sim o judiciário precisa atuar. E mesmo dizendo isso, ele passou na sabatina, que é, no fim das contas, um chá das 5. Né? Mesmo falando em interesses, rasgando as leis, a independência e a harmonia entre os poderes. E é aquela velha história, o Marcelo Rocha Monteiro, procurador, sempre fala isso, né? Se o judiciário pode legislar, né, no que ele considera omissão do legislativo, então o pensamento contrário consta também é possível. Quer dizer, o legislativo também pode julgar quando o judiciário se omite. Por exemplo, quando o judiciário não julga os processos do Renan Calheiros, eles vão prescrevendo ou arquiva processos sem exatamente ter motivo para isso. Então, com esse pensamento que o judiciário, na omissão legislativo, pode atuar como legislativo, o inverso também seria possível, né? O legislativo julgar quando o judiciário não julga. Não, sem dúvida. E essa reação do Congresso que nós estamos vendo agora é tardia, né? Mas antes tarde do que nunca. Eu espero que sigam adiante nessa tentativa de fazer valer o mecanismo previsto na Constituição, idealizado lá atrás por um verdadeiro iluminista, né, Montesquieu, o modelo tripartite, os freios e contrapesos. Quem tem que exercer isso é o Congresso, que está sendo omisso. Está sendo, na figura, por exemplo, do senador Rodrigo Pacheco, cúmplice desse circo montado por gente cínica,
por gente cínica que diz um negócio e faz outra. O Barroso, naquele comício da Uni, uma turma de extrema esquerda, quero lembrar, né? Bom, tem vários outros trechos que ele podia ter usado. Ele falando que a ditadura da Venezuela é de direita porque é militar. Umas coisas assim incríveis, que não entende o governo querer ir atrás de gente que defende a Antifa porque é antifascista. Por que não vai atrás dos fascistas? Né? Sendo que a Antifa é um movimento fascistoide. Então a gente pode ficar o programa inteiro falando dessa figura, desse pavão supremo e cínico. Agora, o que o Salles descreveu é o modelo ideal. E, claro, isso não vai existir 100% em nenhum lugar. Mas eu e Ana vivemos num país, né, que dá para ver aqui, né, que é muito diferente a postura, a conduta de justice, né, ainda mais juízes da Suprema Corte. Não dá para pensar num Antonin Scalia com esse tipo de politicagem barata do Barroso. Então, Lacombe, o meu grande problema, eu tenho falado faz algum tempo já, o meu maior adversário hoje em dia, em termos de esclarecer a população o que está acontecendo, fazer análise, é quem dá um falso verniz de normalidade e legitimidade a esse circo, a esse bordel que temos no Brasil hoje, com essas figuras liliputianas em cargos supremos, né? Liliputianas do ponto de vista moral. Então, veja, quando eu vejo um Pacheco dando entrevista, quando eu vejo até mesmo um bom governador como o Tarcísio escorregando e acendendo vela para essa turma, não, o Supremo tem defendido o Estado de Direito, isso para mim é inaceitável. Esse crime hoje em dia é o crime inaceitável, né, de opinião, que é você dar um verniz, uma pátina de normalidade, de legalidade, a esse tipo de cinismo, a esse tipo de circo montado por essa turma. Então, vamos lá, né? O Barroso acertou uma coisa no comício da Uni lá que eu ia dizendo. Ele vira antes de falar nós derrotamos o bolsonarismo e fala o seguinte: só numa ditadura tem preso político, só numa ditadura tem censura. Pois é, né, Barroso? A gente é forçado a concordar. E onde é que tem preso político aos montes hoje? No Brasil. Onde é que tem censura? Censura prévia. Se ele tem alguma dúvida, ele pode acompanhar as minhas lives. Toda hora que eu crio uma live, aparece lá, por ordem judicial, sua live está bloqueada no Brasil. Mas eu nem comecei a falar. Por que eu não posso falar? Eu estou proibido de falar. Eu não sei nem qual é o crime que me levou a essa punição severa, além do passaporte cancelado, além das contas bancárias congeladas, né? Então, eu estou sob censura prévia. Então, e eu e vários outros. Então, a gente concorda, Barroso. Só em ditadura tem esse tipo de coisa. E o Brasil hoje é uma ditadura togada por figuras como o senhor, que, se houvesse jornalismo de verdade, os jornalistas iam estar preocupados com coisas que o senhor talvez pudesse explicar à população brasileira. Por exemplo, de quem é o apartamento em Key Biscayne, que vale milhões de dólares. É de um trust? A quem pertence? E fora, claro, essa promiscuidade toda, né, de cônjuges, de filhos, de esposas, que entram com processos no Supremo que vão ser julgados pelos pais, maridos e por aí vai. Quer dizer, isso não é coisa de país sério, isso não é república. Vamos parar de chamar isso e fingir. Não, o Brasil, não sei o quê. Isso é coisa de... Eu não posso nem dizer aqui. Não posso nem dizer que eu não quero ofender. Não quero ofender nem elas. Né? Então, vamos parar de falar que isso é coisa de país sério. Isso não é coisa de uma nação. Isso é um Estado sem nação, o Brasil. Deputado, bom, o senhor já falou um pouquinho, mas a gente pode esperar uma reação mais forte do Congresso Nacional, porque a narrativa que se cria no Judiciário e quem está junto a eles, né, no Supremo, é de que, na verdade, há uma interferência do Legislativo no Judiciário. É algo absurdo, mas já se monta uma narrativa assim. Pois mas de novo, eu acho que a gente volta à questão principal, Lacombe. A questão principal é que para você ser respeitado, você tem que se dar ao respeito, né? A questão hoje da representação no Legislativo, como o Rodrigo citou aqui agora, o presidente do Senado, e há outros exemplos, é que as pessoas não se dão ao respeito. E quando você não se dá ao respeito, você não consegue impor respeito, exigir respeito. Então, este é o problema maior. Você vê hoje movimentos do Congresso que parecem uma grande reação, é tudo põe a faca no pescoço para exigir alguma coisa em troca, toma lá da cá.
Você faz obstrução, 3 minutos depois a obstrução caiu porque alguém conseguiu alguma vantagem, negociou alguma coisinha. Eu vi aí agora na reforma tributária, por exemplo, vários grupos defendendo princípios e de repente, não, nós concordamos, decidimos votar. Aí você fala, mas pera um pouquinho, por quê? Aí você descobre que foi no varejinho, coisinha, né? Óbvio que aqueles mais graves negociam benefícios econômicos para si, né? Verbas, cargos ou até outras cositas mais. Entretanto, também é ruim para o país quando você põe grandes questões e submete essa decisão, a sua postura das grandes questões, a pequenos favores, a pequenas negociatas. Isso é muito ruim, né? Então, o primeiro passo, creio eu, para você mudar este cenário é exigir justamente, esta é a palavra, exigir dos parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara, que adotem uma postura coerente com aquilo que se propagou na eleição de 2022. E aí é um recado para o eleitor, por outro lado, aqueles que não são dignos de representar a sociedade não sejam reeleitos, né? O que a gente vê hoje, tem um monte de gente que está lá no Congresso, na Câmara, no Senado, foi eleita. Entendeu? A pessoa fala, mas eu tenho meu mandato que você, né? Fala para mim, fala para outros. Eu sou deputado igual, sou senador igual. E é verdade. E quem colocou essas pessoas lá? Quem votou nelas. Então é preciso ter um cuidado muito maior com isso, porque de fato, né, se você não tiver o Legislativo, no caso específico do Supremo, mais o Senado do que a Câmara, atuando de maneira coerente, firme, verdadeira, né? Você ter postura, ter o que a gente chama de vergonha na cara, né? E a sociedade também. Veja só, eu sou da área do direito, sou advogado, sou de uma família de advogados, né? Algumas gerações, inclusive. Quantas vezes a gente não viu professores das mais diversas cadeiras do direito em diferentes universidades, na Universidade de São Paulo, no São Francisco, na PUC, no Mackenzie, no Rio de Janeiro, na UNB em Brasília e tudo, defendendo de maneira muito efusiva, inclusive, esses princípios e valores que são fundamentais. Entretanto, quando muda o ator, né, ou mudam os atores dessa equação, de repente a pessoa concorda em abrir mão das suas convicções, começa a aceitar aquilo que a vida inteira disse que era inaceitável, começa a conviver com atitudes que até então eram inadmissíveis, se cala, se omite. Tudo por quê? Não, porque o negócio era tirar o Bolsonaro a qualquer custo. Tá bom, tiraram o Bolsonaro, ganhou a eleição, Barbudo entrou, tal, perfeitamente. E agora, perguntar para essas pessoas, cadê a sua dignidade? Cadê a sua vergonha na cara? Cadê a sua moral? Como é que você olha para os seus filhos? Como é que você olha para os seus alunos na universidade? Para os seus sócios nos escritórios de advocacia, seja lá o que for, e fala assim, tudo que eu falei eu agora estou quieto, engolindo, faço de conta que nunca falei, que nunca defendi. Quer dizer, pessoas que sempre foram, até, não importa se é direita ou de esquerda, mas doutrinadores, acadêmicos e tudo, respeitados pela sociedade, do dia para a noite, uma omissão completa, ninguém fala nada. Diante de todos esses absurdos, essas descomposturas e outras coisas mais. Então, de um lado, o problema da classe política, sim, mas de outro, problema também da sociedade, que está perdendo a vergonha na cara, está perdendo, não tem ninguém cobrando estas coerências, estas posturas de toda essa turma.